Olá pessoal, tudo bem? Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus, da Igreja Senhor dos Exércitos. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para todos vocês. Glória a Jesus. Para mim, motivo de muita alegria, viu? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Trazer a palavra de Deus para vocês. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que abençoa, que prospera. Louvado seja Deus, o mais vil pecador, se tão somente ele crê na palavra de Deus e agir de conformidade com ela. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir desse momento está assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você, neste momento, parou para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse certa feita: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. A nossa igreja, Senhor dos Exércitos, fica aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC, em Bahia, Paraíba. Louvado seja Deus. E os nossos dias de cultos são sempre às sextas e aos domingos, às 7h30 da noite. Se você sentir de Deus de vir adorar a Deus, de vir ouvir a palavra de Deus juntamente conosco, você está cordialmente convidado. Eu quero ler a palavra de Deus para todos vocês neste momento. Louvado seja Deus, que fica no livro de Juízes. Isto mesmo que você acabou de ouvir. No livro de Juízes, capítulo 11, o versículo 30 e 31. E depois pularemos para o versículo 34 e 35. São apenas 4 versículos que eu vou ler para todos vocês, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, nestes versículos: E fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de dentro da minha casa, louvado seja Deus, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Versículo 34 e 35 agora. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e danças. E ela era filha única, não tinha outro filho nem filha. Louvado seja Deus. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Aqui está uma mensagem maravilhosa sobre um homem chamado Jefité, louvado seja Deus, e sobre um voto que ele fez a Deus, louvado seja Deus, como também muitos cristãos são costumados fazerem votos ao Senhor, louvado seja Deus, para conseguirem alguma bênção, alguma graça do Senhor, louvado seja Deus. Então nós vamos aprender, a partir deste momento, sobre o voto de Jefité, louvado seja Deus. Glória a Jesus. É preciso fazer voto, louvado seja Deus, para conseguir alguma bênção de Deus, para conseguir alguma graça. É preciso fazer um voto a Deus, prometer a Ele que se Ele der isso, aquilo, louvado seja Deus, nós o retribuiremos com alguma coisa. No decorrer dessa mensagem, nós estaremos aprendendo
se é ou se não é. Louvado seja Deus. Pois bem, glória a Jesus. Como eu já disse a vocês, nós vamos aprender sobre o voto de Jefté. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, eu quero explicar que o nome de Jefté, louvado seja Deus, é um nome hebraico, louvado seja Deus. E tem dois significados esse nome. Significa Deus abre, louvado seja Deus, ou então libertador. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que o significado do nome de Jefté é positivo, pois realmente Deus abriu a porta da vitória para ele, para Jefté, e libertou, louvado seja Deus, os amonitas através de Jefté. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deu a vitória a Jefté, né? Louvado seja Deus. O versículo 30 diz: e fez Jefté um voto ao Senhor. Louvado seja Deus. O que é voto? Louvado seja Deus. Em outras palavras, voto é uma promessa. Louvado seja Deus. Então, Jefté fez um voto a Deus, fez uma promessa que, louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que esse voto de Jefté foi desnecessário. Louvado seja o nome de Jesus. Não tinha precisão dele fazer um voto a Deus, para Deus lhe dar uma vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Foi um voto desnecessário. Por que o senhor diz isso, pastor Givanildo? Porque lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 3, o Senhor Deus, ele disse a Josué, louvado seja Deus, glória a Jesus. O Senhor Deus disse a Josué que todo lugar que Josué pisasse a planta do pé dele, louvado seja Deus, o Senhor Deus disse, eu vou tenho dado. Todo lugar, louvado seja Deus. Não era algum lugar, ou tinha lugares específicos, não. Todo lugar, louvado seja Deus, que Josué pisasse a planta do pé dele. O que é pisar? Pisar, nesse sentido aqui, louvado seja Deus, que Deus disse a Josué, pisar significa tomar posse. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Deus disse a Josué que aonde ele pisasse a planta do pé dele, aonde ele determinasse, louvado seja Deus, a bênção dele, a vitória dele, aquele lugar seria dele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Deus também disse a Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E assim como Deus foi com Josué, louvado seja Deus, Deus foi também com Jefté, foi com Sansão, louvado seja Deus, foi com Davi, com Salomão, louvado seja Deus, e é também comigo, com você, que é um servo dele, uma serva dele, que pratica a palavra dele, louvado seja Deus. Então não precisava Jefté ter feito aquele voto. Como eu já disse, foi um voto desnecessário, louvado seja Deus. Era só ele pisar a planta do pé ali, ele ia para uma guerra, ele ia para uma batalha. Quando ele chegasse lá naquele lugar, ele estava pisando a planta do pé dele naquele lugar, não estava? Então, antes dele começar aquela luta, aquela batalha, era só ele determinar, no nome do Senhor Deus, que a vitória seria dele, e ele cresce e tomasse posse, mesmo antes de lutar, mesmo antes de ver o resultado, e pronto, e conseguiria a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Era. Mas ele preferiu fazer um voto. Louvado seja Deus. Ele, talvez achando que fazendo voto ficaria mais fácil de conseguir a vitória. Louvado seja Deus. Como muitos cristãos hoje em dia, louvado seja Deus, glória a Jesus, que oram a Deus pedindo alguma coisa, oram, pedem até orações, louvado seja Deus, e ele acha que não conseguiu a vitória ainda. Ele vive pelo que vê e pelo que sente, como não viu a vitória ainda, acha mais fácil fazer um voto, fazer uma promessa a Deus, louvado seja Deus. Tem pessoas que fez promessa a Deus, se Deus abençoasse ele ou ela e desse aposentadoria a ele ou a ela, o primeiro salário da aposentadoria seria
de Deus, entregava na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não quer isso de ninguém. Quem precisa do dinheiro é você. Deus quer apenas que você devolva o dízimo a Ele, na casa dele. Louvado seja Deus. É o suficiente. Os 10% não precisa você entregar todo o dinheiro. Você precisa, louvado seja Deus, fazer suas coisas necessárias. Pagar suas contas, louvado seja Deus. Fazer seus compromissos, louvado seja Deus. Mas tem pessoas que fazem isso, né? Então Jefté fez isso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, você veja, versículo 30. E fez Jefté um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, louvado seja Deus. Jefté estava dizendo a Deus: se o Senhor me der a vitória sobre os filhos de Amon, quer dizer, sobre os amonitas, louvado seja Deus, que eram as pessoas com quem ele iria lutar, louvado seja Deus. Se Deus desse a vitória a ele completa, veja que ele disse totalmente. Então o Senhor Deus ouviu esse pedido de Jefté, louvado seja Deus, esse voto. Então Jefté disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, glória a Jesus. Ou seja, se o Senhor ajudar a Israel vencer os amonitas. Jefté era do povo de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele disse, veja o que ele disse no versículo 31. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Eu li o versículo 31. Louvado seja Deus. Observe o voto estúpido dele. Foi um voto estúpido. Louvado seja Deus. Como eu já disse, em primeiro lugar, foi um voto desnecessário. Em segundo lugar, louvado seja Deus, foi um voto precipitado. Louvado seja Deus. Por que foi um voto precipitado? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, o Senhor Deus diz: e da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo. Foi o que Jefté fez, prometeu. Olha aí, ó, versículo 31. Aquilo que saindo da porta de minha casa, me saí em encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei um holocausto. Ou seja, ele estava dizendo, quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, louvado seja Deus, aquele que sair ao meu encontro da minha casa, quando eu for chegando na minha casa, aquilo que sair ao meu encontro, louvado seja Deus, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. O que é oferecer em holocausto? É queimar, é tocar fogo. Louvado seja Deus. É carbonizar aquilo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi um voto, louvado seja Deus, precipitado. Por quê? Porque, como eu já disse, Levítico 18, 21, diz: e da tua semente não dará para fazer passar pelo fogo. Ele, louvado seja Deus, certamente não conhecia esse versículo e desobedeceu essa palavra fazendo esse voto. Foi um voto precipitado, louvado seja Deus. Pois, com certeza, ele não conhecia bem a Torá. A Torá quer dizer, é a lei de Deus, a lei de Iavé, louvado seja Deus. Ele não conhecia. Por isso que é bom examinar as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e elas testificam de nós também. Louvado seja Deus. Jefté não examinou as Escrituras, onde está escrito essa leitura maravilhosa, Levítico 18, 21, e por isso fez esse voto precipitado. Assim, muitos cristãos, por não examinarem a palavra de Deus, fazem votos também desnecessários e até precipitados também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu conheço um irmão que nós éramos da mesma igreja no tempo da mocidade, louvado seja Deus, e lá se fazia voto,
Louvado seja Deus. E as pessoas faziam voto para Deus abrir uma porta de emprego, as pessoas faziam voto para Deus libertar alguém de um vício, as pessoas faziam voto para vender uma casa, para comprar, e eu acho que até para quem era solteiro para arrumar um casamento, louvado seja Deus. E após nós sairmos dessa igreja que nós congregávamos, esse irmão levou em sua Bíblia vários envelopes de votos que não cumpriu e teve que jogar fora ou tocar fogo. Quer dizer, louvado seja Deus, fez uma coisa que não deveria fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês que o voto, naquela época, o voto era uma tradição. Louvado seja Deus. Lá em Gênesis 28, versículo 20, diz que, além do... lá diz... Eu estou dizendo que o voto era uma tradição. E ainda hoje, né, também o povo tem essa tradição de fazer voto. Louvado seja Deus. E lá em Gênesis 28, 20, diz que o voto não podia ser violado. Quer dizer, o que é violar? Violar é transgredir. E Jefité violou o voto. Transgrediu porque o versículo, repito, em Levítico 18, 21, diz: e da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo. Ele prometeu fazer isso. Daí em holocausto. Daí em holocausto é fazer passar pelo fogo. É queimar totalmente, é carbonizar. Ele prometeu isso. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que nós, louvado seja Deus, precisamos, queridos irmãos, examinar as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras. Foi conselhos do Senhor Jesus Cristo. Ele não iria dar um conselho para nós fazer uma coisa que fosse desnecessária ou desnecessário. Louvado seja Deus. O cristão, ele não é para ficar que nem aqueles passarinhos quando são novinhos, louvado seja Deus, que ficam nos seus ninhos de bico aberto, louvado seja Deus, esperando a mãe ir buscar comida, trazer e botar na boca deles, e eles ainda estão com os olhos fechados, não estão nem vendo o que é a comida, que tipo é, que sabor tem, louvado seja Deus. Estão só esperando de boca aberta e olhos fechados e engolindo tudo que a mãe deles der para eles. Louvado seja Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. Está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E se adquire conhecimento examinando as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, eu quero dizer para vocês que para receber uma bênção de Deus ou uma graça, não é preciso de maneira nenhuma fazer um voto, fazer uma promessa. Não é preciso. Louvado seja Deus. Ou então pagar o preço, como muitas pessoas dizem que tem que pagar o preço. Louvado seja Deus. Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, louvado seja Deus, diz que Deus nos dá tudo de graça. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não vende nada para nós, não. Se Ele nos deu a vida, como Ele nos deu, que é o mais importante, que é a vida, imagine as demais coisas que são inferiores à vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é eu e você que estamos aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus não precisa de dinheiro. Louvado seja Deus. Ele quer apenas que eu e você entregue o dízimo na casa dele para a manutenção da casa dele. Não que ele precise de dinheiro. Bendito seja o nome de Jesus. Então, não é preciso. Estou tirando essa dúvida de você. Não é preciso para receber uma bênção de Deus, para receber uma graça de Deus, fazer um voto a Ele. Louvado seja Deus. Não é preciso. E pior ainda é fazer votos precipitados, né? Louvado seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, bendito seja o nome do Senhor, quem desobedece a palavra de Deus, você sabe o que acontece? Só tem prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor, só tem prejuízo. Jefité ficou atribulado quando voltou da guerra. Louvado seja Deus. Veja o versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa era o local onde ele morava, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com andufes e dança, ou seja, dançando e tocando
pandeiro, louvado seja Deus. Saiu ao encontro do pai dela de tanta alegria, porque o pai dela já fazia um bom tempo que estava fora de casa, pois tinha ido para a guerra, louvado seja Deus, e ela não sabia, ela não tinha certeza se o pai dela iria voltar e se iria voltar vivo ou morto, louvado seja Deus. E como ela viu que o pai voltou e voltou vivo com a vitória, ela ficou muito feliz. Então pegou um instrumento, louvado seja Deus, para tocar e começou a tocar dançando de alegria, louvado seja Deus. E você sabe o que acontece? Louvado seja Deus. O versículo 34 diz: e era ela filha única, não tinha outro filho nem filha. Jefité não tinha outro filho, não tinha um filho além dela e nem tinha outra filha, só tinha ela, era filha única. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, em quinto lugar, louvado seja Deus, quem desobedece a palavra de Deus só tem prejuízo. Ela era filha única dele. Louvado seja Deus. Qual foi o prejuízo que ele teve, pastor? Você pode perguntar, louvado seja Deus. E eu vou dizer, Jefté perdeu de ter um genro, louvado seja Deus, ela era a filha única dele. Ela iria casar, louvado seja Deus, ia dar um genro a ele. Jefté perdeu de ter um genro, Jefté perdeu de ter netos e perdeu de ter bisnetos, louvado seja Deus. Só teve prejuízo por causa de quê? Por causa de não ter examinado as Escrituras, não ter conhecimento, aquele respeito, e por causa de ter feito um voto desnecessário e precipitado. Louvado seja Deus. Devemos ter muito cuidado com isso para nós não agirmos da mesma maneira. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o versículo 35 diz: e aconteceu que, quando a viu, quer dizer, quando Jefté foi chegando em casa, que viu a filha dele vindo ao encontro dele, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse. Por que ele rasgou as suas vestes? Era um sinal de desespero naquela época, louvado seja Deus. Era um sinal de grande tristeza, louvado seja Deus. Então era costume fazer isso. Então foi o que ele fez. Rasgou as suas vestes, só teve prejuízo, tá vendo? Louvado seja Deus. E disse: ah, minha filha, louvado seja Deus. Está vendo? Gritou de desespero, louvado seja Deus. E disse: muito me abateste e és dentre os que me turbam. Os que me turbam. Olha o que Jefté disse à filha dele. Louvado seja Deus. Muito me abateste e és dentre os que me turbam. Louvado seja Deus. Ou seja, Jefté estava dizendo: por que você está partindo o meu coração? Porque tem de ser você que me vai fazer sofrer, louvado seja Deus. Olha aí, ele fez o voto desnecessário, ele fez o voto precipitado, e agora está botando a culpa na filha dele, que era culpada, louvado seja Deus, do sofrimento dele, da perda dele. Não, louvado seja Deus. Ela não teve culpa dele ter feito aquele voto. Louvado seja o nome de Jesus. Se ele tivesse examinado as Escrituras, tinha chegado ao conhecimento de Levítico, capítulo 18, versículo 21, que diz: da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo. Ela era filha dele, ela era da semente dele. E ele desobedeceu. Por causa de quê? Por falta de conhecimento. E quantos cristãos, quantas pessoas não estão sofrendo hoje em dia também desnecessariamente? Quantos cristãos não estão sofrendo por falta de conhecimento? Milhares, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque às vezes são como aquele exemplo que eu dei na oração, como crentes passarinhos recém-nascidos, que fica só esperando de boca aberta, louvado seja Deus, a comida, e não examina as Escrituras, louvado seja Deus. Reserva tempo para tudo nesse mundo, nessa vida. Reserva tempo para tudo. Só não reserva tempo para examinar a palavra de Deus. Aí quando vem as consequências, aí não sabe o porquê. E às vezes até fica achando que é porque é da vontade de Deus aquilo que está passando. Louvado seja Deus. Então Jefté disse isso: muito me abateste e és dentre os que me turbam. Repito, essas palavras quer dizer, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você que me vai fazer sofrer.
E ele continuou: porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Quer dizer, eu fiz um voto a Deus, eu fiz uma promessa e não vou quebrar. Mas quem mandou ele fazer aquela promessa? Deus não mandou. Ao contrário, Deus estava proibindo que da semente dele, ele desse para fazer passar pelo fogo. Ele estava desobedecendo. E agora estava desesperado. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, meus amados irmãos, Jesus deixou escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37, você vai ler lá, conselhos maravilhosos, onde ele disse, em uma das palavras que ele disse, que melhor é não jurar, louvado seja Deus, melhor é não fazer voto, é não fazer promessa. Você já imaginou? Uma coisa boa é uma coisa boa. Agora, uma coisa melhor, a palavra já está dizendo, é melhor do que bom. Então, fazer voto não é bom? E ele não disse bom, ele disse melhor. Louvado seja Deus. Mas muitas pessoas não conhecem as Escrituras Sagradas e vivem fazendo voto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Honras e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu sou muito abençoado por Deus e eu confesso para vocês, eu não vivo fazendo voto. Eu fiz voto, louvado seja Deus, na época, quando eu era solteiro, há mais de 30 anos atrás, quando eu não tinha conhecimento das Escrituras, eu também achava que para receber uma certa bênção de Deus era preciso, era necessário fazer voto. Aí cheguei a fazer alguns, parece, louvado seja Deus, mas cumpri com os votos. Mas quando eu aprendi que não é necessário, faz mais de 30 anos que eu não faço voto, porque não é preciso fazer voto para receber uma bênção de Deus, não é preciso. Além do mais, louvado seja Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o Senhor Deus diz, louvado seja Deus, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Está vendo? Para Deus, é melhor eu e você obedecer a palavra dele do que sacrificar. Está vendo? Fazer voto é bom? É. Mas obedecer é melhor. Então o Senhor Deus diz que melhor é obedecer. Fazer voto e não obedecer a Deus não adianta nada. Fazer voto para alguém pode ser uma coisa boa, mas não é o melhor. Melhor é uma coisa melhor do que bom. Então o Senhor Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E quantas pessoas, quantos cristãos já se sacrificaram, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu já ouvi falar de pessoas que, louvado seja Deus, tinha sua casa própria, louvado seja Deus, e prometeu a Deus, louvado seja Deus, e fez um voto aí, louvado seja Deus, e deu a casa para a igreja, e hoje mora de aluguel. Louvado seja Deus. Deus quer um filho dele, uma filha dele, morando de aluguel, estando sujeito ao ímpio. Louvado seja Deus, não quer isso. Se Deus deu a casa àquela pessoa, é porque não queria que ele morasse de aluguel, não fosse sujeito ao ímpio, louvado seja Deus. E ele foi e achou que, louvado seja Deus, deveria dar a casa para Deus, fazendo um voto, louvado seja Deus, e perdeu a casa e mora de aluguel, louvado seja Deus. Ele preferiu se sacrificar do que obedecer, quer dizer, fez o oposto da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, não é preciso para você receber uma bênção de Deus, fazer um voto. Prometer nada a Deus, fazer uma promessa. Louvado seja Deus. E além do mais, a Escritura Sagrada diz que é melhor que não vote, que não faça voto, do que fazer voto e não cumprir. E olha que tem muitos cristãos que já fez isso. Fez voto ao Senhor e não cumpriu. Louvado seja o nome de Jesus. Além do mais, a Bíblia Sagrada dele, lá em Efésios, que o Senhor Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Louvado seja Deus. Veja bem, se Deus me abençoou, como a palavra dele diz que abençoou, e abençoou você com toda sorte de bênção, então não está faltando nenhuma bênção que falta eu receber. Porque ele já me abençoou com todas, ele já me deu todas. Mas pastor, e como eu não vejo? É porque você vive pelo que você vê. Você não é descendente de Abraão, você é descendente de Tomé. Tomé foi quem disse aos apóstolos:
que se não visse Jesus, não tocasse nele, não colocasse a mão no lugar do escravo, de maneira nenhuma acreditaria que ele tinha ressuscitado. Então, você não é filho de Abraão, você não é descendente de Abraão, você é descendente de Tomé. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos descendentes de Abraão. Louvado seja Deus. Abraão tinha quase 100 anos. Louvado seja Deus. Abraão, quando tinha 75 anos, Deus prometeu um filho a ele. Louvado seja Deus. E mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho a ele. Abraão fez 80 anos, nada do filho chegar. Abraão fez 85, nada do filho chegar. Fez 90, nada do filho chegar. Fez 95, nada do filho chegar. Louvado seja Deus. Mas Abraão não desistiu. Abraão continuou crendo, louvado seja Deus. E quando alguém perguntava o nome dele, ele dizia, meu nome é Abraão. Abraão, nome bonito. E significa o quê? Ele dizia, significa pai de multidões. E cadê teus filhos? Bem, meus filhos eu ainda não vejo, mas eu sou pai de muita gente. Mesmo sem ver os filhos, ele dizia que era pai de muita gente. O resultado? Louvado seja Deus. A fé trouxe à existência as coisas que não existiam. E hoje existem milhares e milhares de cristãos na face da terra que são filhos, que são descendentes de Abraão. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção. É só aí você acreditar que a palavra de Deus é verdade. Está escrito lá em João 17:17. O Senhor Jesus Cristo disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Então é só aí você acreditar nela, louvado seja Deus, determinar aquela bênção para que chegue à existência, chegue a existir em nossas mãos e ficar crendo, já contando com a vitória, e aí vai vir o resultado. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras maravilhosas fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Com certeza o Senhor Deus falou profundamente ao seu coração. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, agradeça a Deus. Louve e adore o santo nome dele. Foi ele que falou com você. O pastor prega, mas quem fala com a ovelha é Deus. Então Deus com certeza falou com você através dessa mensagem. Agradeça, glorifique a ele, pois ele merece toda a honra e toda a glória. E se você desejar compartilhar esse vídeo, compartilhe, divulgue, louvado seja Deus. Se inscreva em nosso canal, Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Toda semana estou trazendo 2 mensagens por semana, por enquanto, nas segundas e nas quartas. Louvado seja Deus. Breve estarei aumentando mais um dia também. E com certeza é só vitória, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus nos permitir.